E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis, episódio 5 de Loki. E meus caros, que série! Neste review, um vídeo gigantesco e complexo, onde vamos a fundo para entender onde Loki e Sylvie foram parar. Tudo com este selo aqui, o selo de qualidade raiz Tecnorama. Um pensamento único e original que veio diretamente do passado para surpreender você. Fica por aí que você vai entender. Preparados? Então, bora! A cena de introdução do episódio 5 era uma amostra de como a Marvel trataria este quinto episódio, ou seja, com a importância que ele merece. Saímos da TVA e entramos direto no vazio, que poderíamos muito bem chamar de limbo também, como a gente havia teorizado. E aqui a Marvel demonstra que engana demais a gente. A cena completa de Loki que a gente viu lá nos trailers, na série, é bem mais complexa e envolve todos os outros Lokis do vazio que vivem enfrentando este cara aqui. A Lyot. E sim, pode parabenizar a Marvel, que aqui conseguiu introduzir um ser muito fiel às HQs. A Lyot é considerado o primeiro ser que se libertou das restrições do tempo nos quadrinhos, e faz muito sentido ele estar no vazio, até porque nas HQs ele é considerado um limbo temporal, literalmente. Seu papel na série é praticamente a mesma coisa dos quadrinhos. Kang criou uma barreira impedindo a Lyot de entrar em seu domínio, justamente porque a Lyot foi o ser que impediu Kang de expandir o seu império. A história é um pouquinho longa, porém, podemos estar diante de algo inverso por aqui. Mas para você entender isso, a gente precisa passar por outros pontos importantes, então guarda essa informação por enquanto. Nós descobrimos com Sylvie e Ravonna que, na verdade, as linhas temporais da TVA não são resetadas e sim transferidas para o vazio. E a gente já tinha uma ideia disso, mas o importante aqui é saber que até mesmo Ravonna não sabe de toda a verdade. Quando na real a gente até imaginava que ela estava protegendo o verdadeiro arquiteto da TVA, mas a caçadora B15 desvenda pra gente. Ravonna só faz o trabalho. Ela é tão manipulada quanto os demais. E isso abre um leque de possibilidades enormes. Todos da TVA são manipulados, menos essa daqui, a Senhorita Minutos. E Ravonna pede os arquivos de fundação da TVA. E ela faz uma carinha de que, bem, essa tarefa é super difícil de se fazer. Mas com a insistência de Ravonna, ela parte em busca disso. Só que a história de Ravonna nesse pedido só será revelada no último episódio. E aí a gente fica sem saber se a Senhorita Minutos vai atender o seu pedido realmente. E essa é a questão. Se quem criou a TVA também criou a Senhorita Minutos, obviamente não dá para contar com a verdade aqui. Verdade. Esse episódio é muito ambíguo em se tratar de verdades, simplesmente porque no vazio encontramos easter eggs que jamais poderíamos imaginar. A começar pelo nome do episódio, Jornada ao Mistério, a mesma HQ onde Thor fez a sua estreia na Marvel em 1962. E claro, é também a mesma HQ que Loki apareceu alguns meses depois. A Torre dos Vingadores aqui é a Torre QNG, a empresa na qual Tony Stark vendeu a torre para o tal Sr. Griffon, que nada mais é do que um alter ego de Kang. Mas relaxa, é apenas easter egg. E estes easter eggs são muitos pra gente falar sobre todos eles. Mas aqui eu preciso citar pelo menos 3 deles que eu acho super importante a gente notar. A primeira é a versão sapo de Thor, o famoso Frog, que apesar de aparecer em míseros segundos, a gente já tá esperando por um episódio dele em What If. E meu,
que sacada genial! E detalhe que ele tá indo em busca da Mjolnir. Claro, ele vai ter que quebrar esse vidro para conseguir chegar nela. Mas essa sacada é incrível. O episódio de What If poderia começar dali mesmo. Diz aí, seria bem legal. Outra aparição não menos importante é algo que eu jamais pensei em ver no MCU. E sério, eu pulei na hora, além de ter rido demais da referência. O helicóptero de Thanos é cânone do MCU e eu não tô acreditando. Isso é sensacional. E ele é igualzinho o helicóptero da HQ. Meu, os caras passaram muito mal aqui. Alguém aí avisa Marvel que é disso que a gente tá falando. Por mais cenas assim, por favor. Isso realmente aquece o coração do fã, e é sério, a gente precisa de mais dessas referências no futuro. E outro e não menos importante easter egg vai para a cabeça cortada do Tribunal Vivo. Putz, cabeça cortada do tribunal fica complicado. Não dá pra cortar a cabeça de que não tem pescoço, mas tudo bem, vamos lá. Se você não vê problema nessa cena, é melhor você repensar. Podemos estar diante de um absurdo gigantesco da Marvel. Top 10 maiores seres cósmicos e poderosos do universo ali, caído. Ou será que não? Bom, eu acho que você pode ficar tranquilo aqui. Estamos diante de, provavelmente, uma estátua do Tribunal Vivo e não dele propriamente. Tudo porque se o vazio é o lugar onde a TVA transfere tudo que vai contra ela, e se a gente está falando em ramificações e linha do tempo, estamos falando também de um Tribunal Vivo que nada mais é do que uma estátua. Nada mais natural do que a TVA apagar de alguma realidade a adoração que alguém pode ter justamente pelo tribunal. E se fosse nessa realidade que o Tecnorama está inserido e que você está vendo esse vídeo, o dono dessa estátua seria o Igor do Multigeek. Brincadeira com um amigo que é super fã do tribunal. Mas enfim, até eu teria uma estátua do tribunal. Já pensou? Gigantesca em frente à sua casa? Bom, eu teria, mas aqui na série, não trate essa cabeça como verdade. O tribunal tá bem vivinho no multiverso e eu acho que ele tá olhando essa série de Loki bem de perto. Mas a gente tá falando de verdade por aqui. E com tantos Lokis, me diz, onde fica a verdade? Cena incrível da mais pura comédia pastelona, que apesar de até parecer tosca, eu acho que todo mundo se divertiu aqui. E eu aposto que você, assim como eu, não imaginava que seria assim. Principalmente porque a gente está de frente com o Loki presidente e as referências ao espírito de trapaça dos Lokis são insanas. Tudo porque, na verdade, o resumo deles é esse mesmo. Tanto que ao sair dali, o nosso Loki clássico diz: animais, nós mentimos e roubamos, cortamos gargantas de quem confiam em nós, e tudo por quê? Tudo por poder, glorioso propósito. Estamos quebrados, cada versão nossa, para sempre. Mal sabia que o nosso Loki clássico estava muito enganado. Não é à toa que somente esses 3 saíram do caos. Quer dizer, esses 4 aqui. Eu já estava esquecendo do Loki jacaré, o Alligator Loki, que tem uma aparição memorável no episódio. Mas onde o Loki clássico estava enganado? Bem, ele estava enganado justamente em achar que nenhum Loki tem salvação. Pelo menos aqui, temos 5 Lokis capazes disso, mas apenas 2 deles se superam. O nosso Loki e Sylvie. Sylvie, ela entrou no vazio tocando a Lyot e teve esse vislumbre aqui. Ela sentiu que poderia encantá-lo para descobrir toda a verdade. E claro, quem é que está por trás disso tudo? E aí, meus caros, chegou a hora. Vamos ativar o modo Feiticeira Escarlate do Tecnorama e cavar fundo para você entender como este lugar
é a cidadela do fim dos tempos. E porque aquele que permanece pode estar finalmente por trás disso tudo. Um asteroide no cosmos, um castelo construído nele, um evento cataclísmico ao fundo, uma porta, janelas, uma torre, e no topo da torre, provavelmente uma cápsula que irradia energia, uma cápsula cheia de vida. Não dá para negar que este pode ser o fim de todas as coisas, mas também um lugar onde alguém resolveu se hospedar por um propósito. E aqui, finalmente, a Marvel pode ter nos surpreendido. E eu, como bom leitor dos quadrinhos, estou torcendo demais para isso ser verdade. Porque se a teoria que você ver a seguir se concretizar, significa que a Marvel às vezes se importa com arcos que ficaram esquecidos no seu passado. E é por isso que eu disse no começo deste review que é um pensamento único e original que veio diretamente do passado para surpreender você. E este pensamento foi quando o Tecnorama postou no dia 1 de janeiro deste ano a teoria de que aquele que permanece poderia ser o cara por trás disso tudo. E em um lugar bem especial que poderia aparecer também. Pois bem, chegamos aqui. Então, vamos lá. Nos quadrinhos, aquele que permanece apareceu pela primeira vez em Thor número 245, lá em 1976. Um pouquinho antes, Zarko, o Homem do Amanhã, aparece pedindo ajuda para Thor porque o planeta dele estava condenado à morte. Ele diz que havia construído um cubo temporal para uma jornada através do tempo, onde ele pôde ver um panorama dos maiores triunfos e tragédias da humanidade. Mas ele viajou tanto que parou só no século 50, onde finalmente havia encontrado o amanhã que ele tanto procurava. E foi depois disso que ele conheceu os Time Twisters, os distorcedores do tempo. Thor pede explicação de quem são esses caras. E ele diz: é difícil explicar, mas imaginem a raça humana como uma régua, que se move através do tempo como uma linha reta em uma direção. Agora, imagine os Time Twisters se movendo como uma espiral, surgindo na Terra somente nos pontos onde as duas linhas se cruzam. É isso que acontece e é isso que eles vão fazer no século 50 ao que pertenço. E aí, eles estarão fortes demais para serem derrotados. E quando finalmente eles encontram os Time Twisters, eles dizem que são peregrinos em uma viagem desde o final dos tempos para encontrar o início dos tempos. Ou seja, diretamente do fim do mundo para o início do mundo. Para derrotá-los, a única maneira seria viajar até o final dos tempos para encontrar o nascimento dos Time Twisters. E é isso que eles fazem. E é aí que eles chegam neste lugar aqui. A cidadela do fim dos tempos. Ao entrar, 3 guerreiros os atacam, mas Thor destrói todos eles. E aí eles encontram uma câmara com 3 cápsulas. Eram os Time Twisters sendo incubados por ele. Aquele que permanece. E ele diz: esmague essas cápsulas e você condenará incontáveis gerações às fossas negras da ignorância. Privará um futuro ainda por nascer do inestimável conhecimento do passado. E ele continua: somente eu, de toda minha raça, sobrei para preservar aqueles que devem sobreviver ao fim da eternidade. Sozinho fui deixado para semear as sementes do destino. O tempo nada mais é que um ciclo. Das cinzas do holocausto final, o universo irá começar novamente. Aqueles que repousam são nosso presente para o futuro.
3 seres que são conhecimento encarnado que ensinarão aos seres do próximo ciclo a evitar os erros que nós cometemos. E Jane Foster, que estava junto de Thor, diz o seguinte: mas esse é o problema, você não tá entendendo? O Armagedon é o final, ele não pode ser infringido. Os 3 que repousam sobreviverão ao cataclisma, mas de alguma forma eles serão distorcidos. Buscando o início dos tempos, eles voltarão através das eras e cada mundo que encontrarem, eles irão destruir. E depois que aquele dizer que ela está falando coisas absurdas, ele pergunta: mas e todas as nossas esperanças, nossos sonhos de uma utopia universal? E Jane completa dizendo que ele é um assassino de trilhões de seres vivos só para concretizar o seu sonho utópico. E então temos um paradoxo aqui, que é interrompido por um estrondo. E aquele diz: essa foi a primeira onda de erupção do Sol primordial. Elas ficarão piores à medida que prossegue. E aí, Thor e os outros partem para o cubo temporal, enquanto que aquele que permanece diz que há coisas a serem feitas por aqui. Coisas que apenas eu posso fazer. Salvem-se enquanto podem. E saibam que levam com você a gratidão de um velho por muito mais do que podem entender. E dentro da cidadela do fim do mundo, as palavras de Jane Foster turbilham sua mente. As cápsulas que contêm os Time Twisters continuam vivas. Mas ele chora. Não era esse o plano que ele havia feito. Então, com a sua mão velha e enrugada, ele encerra o sistema de suporte vital dos 3, evitando assim a sua existência. E aqui a gente chega no ponto de convergência que eu queria chegar. Aquele que permanece foi o último diretor da TVA. E se você não vê similaridades aqui, bem, lá em janeiro eu já achava bem possível a Cidadela do Fim dos Tempos aparecer. E para mim é justamente isso que a gente tá vendo. Comparações, bem, é só você olhar. Alguns por aí já estão dizendo que este é um castelo de Kang. Mas castelo de Kang? Bem, estão falando que esta é Cronópolis e que Kang está aí dentro como criador da TVA. Mas não me parece nada com as HQs. Para quem vai aparecer em Quantum Mania, Cronópolis tem muito mais chances de ser a cidade que a gente viu no Reino Quântico, lá em Homem-Formiga e a Vespa. Lembra dessa cena? Então, eu acho que o lance de Cronópolis pode ser este, e não este daqui. Se realmente for aquele que permanece que está aí dentro, estamos diante de uma possibilidade que eu já havia teorizado. No topo da torre, uma cápsula que irradia energia. Uma cápsula com vida. E lá dentro podem ser eles, os guardiões do tempo reais. Aqui, a inversão que eu disse no começo do vídeo se torna real. Ao invés de Time Twister incubados, estes seriam os guardiões do tempo, protegidos por aquele que se sentiu na obrigação de ir no final dos tempos para poder protegê-los, tornando finalmente a TVA uma mentira necessária para manter a linha do tempo intacta. Lembra da informação que eu pedi para você guardar lá no começo? A Lyot pode ter a sua inversão de papéis aqui como o ser que aquele que permanece escolheu para acabar com tudo dentro do vazio, não permitindo a entrada de ninguém no portal que levaria até a Cidadela do Fim dos Tempos. Mas graças a Sylvie e a Loki, a gente chegou nesta cena icônica da série, num dos finais de episódio mais impactantes até aqui. E claro, graças também ao Loki clássico que nas mãos de Richard Grant deu um verdadeiro show aqui. O poder do Loki mais velho de todos os tempos é imensurável, e conjurar uma Asgard para atrair a atenção de Alioth foi realmente incrível. Com o portal aberto, o destino de Loki e Sylvie
é um só: entrar ali dentro. E aí você que está esperando ver Kang, a suposta ligação com ele ainda pode existir nessa teoria. E adivinha, eu já havia pensado nisso também. Kang pode aparecer na torre da cidadela, no berço dos Guardiões do Tempo, ao mesmo tempo que Loki e Sylvie. E aí ele pode dar de cara com aquele que permanece. A gente sabe que o poder do tempo da TVA é imenso e conquistar mais este terreno é o seu plano. E ele pode assassinar os Guardiões do Tempo que estão dentro das cápsulas para quebrar de vez a linha temporal sagrada. Ou quem sabe ainda fazer algo muito pior: transformar os Guardiões do Tempo em distorcedores do tempo, os Time Twisters, que assim poderiam voltar ao passado com os mesmos poderes das HQs. Este seria mais um plano de conquista para a sua dinastia, que já deve ter no MCU inúmeras frações de tempo conquistadas. E a gente depara com a possibilidade de Loki e Sylvie terem dado aquela forcinha para ele, mesmo que sem ter consciência disso. Afinal, o plano maior de derrubar a TVA de dentro partiu de Sylvie com Loki. Isso levaria os dois a ficarem ainda mais conectados, mesmo nessa tragédia. Porque, sério, pensa numa tragédia, o que significa que o futuro deles ainda pode ser bem interessante no MCU. Porque química, a gente sabe, tem muita aqui. Mas a minha aposta é essa mesma. Estamos vendo nessa cena a cidadela do fim dos tempos. E o cara que está ali dentro pode ser aquele que permanece, o último diretor da TVA que, para proteger as cápsulas dos Guardiões, não teve outra alternativa. Foi para o fim dos tempos protegê-los. Mas se for Kang ali dentro, tudo bem também, já seria incrível. Mas se a Marvel der pra gente esse final, minha cabeça vai literalmente explodir. Neste último episódio, eu só não quero que uma coisa aconteça: que neste fim dos tempos a gente não dê de cara com mais um Loki. Glorious. Sério, isso infelizmente ainda pode rolar. Mas se isso acontecer, a Marvel deixaria esse final muito mais amargo do que eu gostaria. Considerando o fim dos tempos, eu posso esperar tudo, menos mais um Loki. Com dezenas de personagens ligados ao tempo e ao multiverso, seria mais uma vez uma tremenda falta de filme. Este lugar é a cidadela do fim dos tempos. Quem tá aí dentro é aquele que permanece. Isso é quadrinhos, este é o lance, e eu espero que aconteça. Meus caros, é isso. Que tragédia este review. Gigantesco. Eu fiz questão de ir a fundo um pouquinho mais, porque a cena final do 5º episódio me fez pirar literalmente. Eu tinha imaginado a cidadela do fim dos tempos lá atrás, então se tudo isso acontecer, a série de Loki já entra no hall das minhas obras queridinhas da Marvel. E olha que essa lista é grande. Para você que chegou até aqui, deixe o seu pix nos comentários. Não, eu tô brincando. Não, é brincadeira. Não leve isso a sério. Vamos lá. Deixe aí nos comentários o seu comentário e o que você acha sobre tudo isso. E claro, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta visão. Espalhe a palavra, porque este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. Eu fico por aqui. Um abraço. Até mais.